historiográfico, a gente precisa aprender mais sobre Salbara. O objetivo desse mini documentário é sobre narrativa historiográfica. Porque na verdade na escola nós só aprendemos sobre saúva, comedores de formiga, e não sobre Salbara como um todo. A princípio, quando retratamos comedor de formiga, estamos tratando os povos originários, né? O antigo hábito de comer formiga, que seria os tupinambá, né? Comer a tanajura, né? Cai canajura na praia da gordura. Então essa brincadeira que nós fazemos rememora muito os povos originários. E aí a nossa região, ela é curiosamente de Acupe, para quem observar de Acupe até Araripe, as palavras, os topônimos das comunidades são indígenas. Acupe, terra quente, pé nu muito, vai dar uma ideia de muito quente, terra quente. Itapema, Itapeda, pedra rema seria uma ideia de pedra bonita ou pedra retangular. E aí em Salbara, saúva. Aí tem Sá, a ideia da formiga que destrói as hortaliças e tal. Muito bem. Depois Cabo Sul. Cabo Sul é a grande vespa ou grande maribundo, palavra indígena. Se a gente pegar pedras altas e reverter ao indígena, vai dar Ita, pedra, Sul é ideia de grandeza. Itaçu, na verdade. Muito bem. Bom Jesus, engana-se que é bom, sempre foi Bom Jesus dos pobres. Na verdade, Tapajipe, ou Itapajipe, que rememora uma ideia de rio que corre ou desvia sobre as pedras. Aí Araripe, Rio dos Papagaios, e depois, logo mais para frente, na foz do rio Paraguaçu. Paraguaçu, o grande mar, né, o grande rio, dito pelos povos originários. Mas é bom rememorar também que desde 1559, né, quando aparece o nome Salbara para o mundo, né, através do testamento de Mendissá, o terceiro governador do Brasil. Então a gente vai aprender um pouco sobre Mendissá, né, que ele fez aí. A única coisa boa que ele fez foi registrar o nome Salbara em 1559. Né. Fora disso, só tragédia. Muito bem. Então Salbara, pensado lá historiográfico, uma das localidades da nossa região, pelo tamanho do Brasil, pela idade do Brasil, com a chegada dos colonizadores, e vai ser o registro. Então Salbara se enquadra nesse eixo de lugar antigo, apesar de não ter muitos patrimônios materiais para indicar, mas o pouco que nós temos é o suficiente para indicar que a historicidade aqui nesse lugar é bastante antiga. Então a gente vai aprender um pouco nessa caminhada sobre Salbara. O século XVII também é marcado, Salbara, pela madeira. Né? Aqui tinha muita madeira e os portugueses levavam muita madeira de Salbara. Então, curiosamente, a gente encontra em um documento que a madeira de Salbara serviu para fazer um dos navios do rei de Portugal naquela época. Né? E daqui foi, e outros jornais também afirmam, né, que Salbara foi um grande fornecedor de madeira para Portugal. A Santa Casa de Misericórdia, mais do século XVII ainda, daqui de Salbara saía muita farinha, essa farinha, a produção de mandioca, né, ou da própria farinha propriamente dita, ia para Santa Casa de Misericórdia. Há em seus arquivos que, em um documento que nós achamos, que aquele Hospital Santa Isabel, né, parte dele também é a partir da produção de farinha de Salbara, né, para a construção daquele hospital em Salvador. O século XIX é marcado pelas lutas da independência do Brasil na Bahia. Nossa comunidade, a priori, coordenada pelo padre Bernardo Brandão de Melo e depois Manuel José Gonçalves Pereira. Vamos ter um trabalho agora sobre a independência, a gente vai explicar mais tarde no próximo capítulo. Mas a figura do padre Manuel José Gonçalves, ele é imprescindível. Ele vai organizar a comunidade e vai ser também responsável para que a gente possa falar da independência do Brasil na Bahia a partir das suas cartas. 21 cartas a priori, mas que a gente já desconfia que existe mais outras cartas que ele escreveu.
A gente está no percalço ainda para ver se confere. Então, inclusive ele vai ser secretário em Cachoeira do Conselho Interino e ele, por 2 ou 3 vezes, consegue assinalar seu nome na história enquanto secretário das atas. Muito bem, então vai ter os episódios aqui. Sobara foi um dos grandes palcos das lutas, que acontece um grande enfrentamento contra os lusitanos. Em boa parte é a própria comunidade e outra parte também reforços que vêm de fora para ajudar no combate. E aí também tem a figura de Bom Jesus dos Pobres, né? E foi um dos quartéis da independência. Agora já Bom Jesus, no caso, seria os soldados que aderiram à guerra para não deixar invadir Cachoeira, já que a foz da entrada do Rio Paraguaçu está na região de Bom Jesus dos Pobres até Araripe. Então seriam os soldados de Salvador que aderiram ao movimento. Muito bem, aqui e na independência também tem a participação de Itapema, né, que tinha pessoas que estavam fazendo campanha em Itapema para que as pessoas daqui de Sobara não aderissem à campanha da libertação. Aí a CUP vai ser um ponto vai ter reforços, né, para ajudar Sobara e Santa Amaro, cavalaria, mais propriamente dito. Então a nossa região toda ela participa constantemente das lutas da independência do Brasil na Bahia. O século XIX, né, tem um episódio da epidemia, principalmente da cólera morbus, né, e vai dizimar boa parte daqui do Recôncavo, das pessoas do Recôncavo, em especial de Santa Amaro. Essa cólera morbus, ao que indica, veio através de um navio que aportou no porto de Salvador e depois as pessoas que negociavam no Recôncavo, ia do Recôncavo para Salvador negociar produto, etc., acaba pegando, se contaminando em Salvador e vem para sua cidade. Logo, contamina toda a comunidade. Por isso a gente tem aí boa parte da história da Romaria de São Roque, né? A gente acredita que já no século XIX já acontece alguma romaria, já que São Roque é padroeiro da enfermidade. Muito bem, século XIX, né? Tem um século XIX também tem uma curiosidade que é a Espera do Milagre, né? Aí tem 2 jornais que retratam a pedra de São Domingo de Gusmão. Um jornal de Recife, 1820, se eu não me engano. E aí traz que uma mulher levou o seu filho até o milagre e ela deu um banho com água do milagre e ele, que era tetraplégico, não ficou mais tetraplégico, saiu curado daquele lugar, lá da Pedra do Milagre. E outra curiosidade é que acharam uma pedra, uma imagem, né, que atribuía que era a própria imagem de São Domingo, e fizeram uma romaria, chamaram romaria, né, uma caminhada lá do Milagre até a igreja matriz de São Domingo. O século XX marca também uma das curiosidades que em Sobara, para quem não sabe, já que Sobara no passado era grande fornecedor de mandioca para Salvador. No século XX a gente encontra em Registro grande safra de arroz para daqui de Sobara para Salvador. Bom, trazendo a questão ainda sobre a historicidade, né, da nossa cidade, nós podemos trazer alguns fatos curiosos, como a questão dos canhões que estavam aqui presentes em 1624 na luta contra os holandeses. Temos também como exemplo a paróquia, né, que é a quinta paróquia mais antiga do Recôncavo, em que ela foi fundada em 1696. E também, já adentrando sobre a questão da educação, a educação ela vem chegar em Sobara em 1828 por meio de escolas privadas e só vem chegar, podemos dizer assim, para o povo em 1832, com a primeira cadeira de letras em Sobara. Nós arrancamos o ferro, estamos de prontidão.
1527, Paraguaçu, Baía de Todos os Santos. Combate das expedições guarda-costas, Cristóvão Jacques, com título de governador das partes do Brasil. E no comando de uma nau e 5 caravelas, retornava de sua viagem guarda-costas ao sul do Brasil. Na altura do foz do rio Paraguaçu, surpreendeu 3 galeões franceses carregando pau-brasil. Atacou-os. O combate durou todo o dia, concluído com o afundamento dos barcos contrabandistas e a tomada de 300 prisioneiros. Tratou-os com grande selvageria, mandando enforcar uns e fazendo matar outros, os seus homens a pontapés, tiros e flechadas, após tê-los enterrado na areia da praia até o pescoço. Tais barbaridades causaram sérios embaraços a Dom João III, que teve de prestar contas a Francisco I da França, e foram também o fim da carreira de Cristóvão Jacques, conforme se lê no Dicionário de História do Brasil. Melhoramento. Quanto à chegada dos colonizadores na nossa região, na verdade, não são os portugueses que chegam primeiro, e sim os franceses. Aí, em cerca de 1527, 24, 27, acontece a primeira batalha aqui na região, nossa região, entre Salbara, Salinas e Maragogi, que é na foz do rio Paraguaçu, portugueses versus franceses. Os portugueses, Cristóvão Jacques, considerado o descobridor do rio Paraguaçu, vai encontrar uma nau francesa levando para o Brasil, para a França. E aí ele entende que o território é português, os franceses estariam traficando para o Brasil, e acontece o primeiro confronto no Brasil entre portugueses e franceses. Isso causou, inclusive, uma divergência entre os reis de Portugal e França. Os portugueses têm que pedir depois desculpa aos franceses pelo incidente. Então, na nossa região, primeiro a chegada, na verdade, são os franceses que tinham a ideia da noção do território e começaram a fazer comércio com medida com os índios, da região Supino Baixo, que consegue levar a madeira. Então, a nossa região, para você ter ideia, é uma das mais antigas do Brasil, inclusive essa região aqui, entre Araripe, Colégio dos Pobres, aqui em Cafora do Paraguaçu, onde situa-se a Cafora do Paraguaçu, é uma das mais antigas do país, já que o Brasil tem 524 anos. Então, os documentos já narram que cerca de 1000, então 523 anos já tem atividade aqui na nossa região. Nossa região de Salbara, ela, em relação ao recôncavo, é a única que dá para ver Salvador. Se vocês não perceberam isso. Se você tirar São Francisco do Conde, Candeias, Mar de Deus, Taparica, Salinas da Margarida, vocês vão entender que Salbara é a única, além dessa, que consegue ver Salvador. Já Santa Amaro, Cachoeira, São Félix, Maragogipe, não consegue ver Salvador. Muito bem, então, primeiro narrar os fatos históricos, aí lida por Miguel. Aqui acontece primeiro, segundo historiador, o primeiro evento náutico, digamos, confronto, guerra náutica, melhor dizendo, entre franceses e portugueses. Então, pode dizer que a nossa região é uma das mais velhas do Brasil, Se o Brasil tem 523 anos, com a ideia dos portugueses, Salvara, a nossa região, tem pelo menos 520 anos, Isso acontece justamente por esses fatos que acontecem aqui na região, na nossa região. Não tinha comunidade ainda, Inclusive aqui, nessa região daqui, vai acontecer também em 1559, Mendes Sá, terceiro governador, ele vai dizimar os povos originários, que nós chamamos localmente de índios. Então os Tupinambás são exterminados por justamente Mendes Sá. Ele vai ter uma guerra aqui, ele vai dizer no seu testamento que ele sobe o rio Paraguaçu até Cachoeira, dizimando mais de 150 aldeias indígenas e depois volta para Salbara fazendo um restante de trabalho. Então a gente está pelo menos no século XVI, temos duas grandes histórias narradas. Uma é essa, o confronto entre portugueses e franceses, Inclusive o rei de Portugal vai pedir
culpa a França por ter afundado uma das suas naus, a nau francesa. E o segundo evento é justamente o Mensah, que vai exterminar os povos originários aqui nessa região. Por isso a gente não tem mais estereótipos de povos indígenas. Aliás, tem um pouco, né? Precisamos olhar. E é interessante também ressaltar que o nome aqui da Araripe, na verdade, nós chamamos de Araripe, significa no indígena Rio dos Papagaios, né, pela Mata Atlântica. E outro detalhe também, que tem um segundo nome, que é o Sol Nascente. O lugar, ou seja, onde dá para ver o sol nascer, isso porque ele Rio Paraguaçu é uma ideia de a nascida do Recôncavo, né, já que vai algumas cidades estão aqui dentro do Rio Paraguaçu, Caricatura, Maravilhoso, São Félix. Então Araripe também significa lugar onde o sol nasce, né, pelas suas exuberâncias. Dois nomes na verdade, duas definições. Rio dos Papagaios, pela Mata Atlântica, ou lugar onde o sol nasce, lugar do sol nascente. Em 1559, Paraguaçu, Bahia. Guerra de Mendissá contra indígenas. À frente de 4.000 homens, sendo 300 brancos e os demais índios aliados, Mendissá apoderou-se do segundo e principal reduto Tupiniquim. Com essa vitória e a destruição pelo fogo de 160 aldeias menores, eliminou a ameaça indígena sobre a cidade de Salvador e garantiu domínio português sobre vasta região baiana. A Guerra do Paraguaçu completou e aumentou o sucesso daquela de Ilhéus. A energia do governador, mais uma vez, posta à prova. É dele o relato de que foi necessário fazer uma estrada por onde a gente e os cavalos pudessem ir, e a fiz em um dia e uma noite, sendo de 3 léguas de comprido, por brenhas e montes asperíssimos. Vicente Dias testemunhou, levando cavalos todos os que na terra havia, andando de dia e de noite por debaixo de arvoredos e de noite com fachos. Em resumo, e ante amanhã dei na fortaleza e entramos matando todos os que se quiseram defender. Com a cavalaria perseguiu os fugitivos. Por 15 dias assolou a região, fazendo prisioneiros, não confundir, com Simão de Vasconcelos. Esta campanha, com 3 penetrações menores, que me ordenou ao louco-tenente Vasco Rodrigues de Caldas, em 1558. Mendissá, o terceiro governador aqui do Brasil, principalmente na Bahia, ele chega em 58, né? Em 59 ele já diz que ele tem terra, né? Essas terras todas aqui eram dele. Segundo uma das pesquisas que nós fizemos, uma tese de um cidadão que eu não lembro o nome, fala que Mendissá tinha terra em Mataripe, não essa Mataripe perto da gente lá de Candeias, mas Mataripe lá em Santos, até a ponta da Salbara, só para você ter ideia. E aqui ele vai, inclusive ele vai fazer no seu testamento que as terras da Barra, que é o atual município de São Francisco do Conde, o rio Segemirim, que é o atual município de Santa Amaro, e tem terra até a ponta da Salbara, são todas terra deles, melhor dizendo, Mendissá. Então ele vai fazer essa guerra aqui, como eu falei antes, ele não tem mais povos indígenas, ideia de povos indígenas, o tribo, porque realmente Mendissá faz extermínio, começando daqui, mais ou menos aqui aqui Bom Jesus até Cachoeira, subindo, exterminando todas as aldeias indígenas. Depois ele volta no seu testamento, ele diz que depois de destruir mais de 150 aldeias, ele volta para Salbara para terminar. É tanto que Salbara começa a partir desse momento também como curral depois de Mendissá. Muito bem, isso é 1559, né? Depois, na sua morte, na verdade as terras de Salbara vai pertencer à sua filha, Felipa de Sá. Aí repetindo que a nossa região, pelos anos de Brasil, é uma das mais antigas do Brasil. Aí estamos falando agora de 1559. Só para concluir, então essa região, somente aqui a região de Bom Jesus, dos Pobres, é uma das mais antigas do país, né? E queira historiadores aceitar ou não, essa região ela é bastante antiga. E a gente vai ver um pouco agora da capela do Seu Bom Jesus. No ano passado, completou 400 anos. E a gente vai explicar como se deu
esses 400 anos da Capela do Senhor Bom Jesus. Em 2 de janeiro de 1652, a fazenda de Salbara é mencionada como propriedade da Santa Casa. Outra vez se menciona a mesma fazenda e os terrenos que ficam por morte do padre Francisco de Araújo, em 20 de agosto de 1652. Em 27 de novembro de 1656, arrendaram-se as terras da fazenda de Salbara junto ao curral de Jaguaripe, a João de Abreu e a João Pires, Carapina, pagando primeiro arrendamento em galinhas e o outro a uma certa quantia por ano. Em 15 de dezembro de 1656, nomeou-se feitor para esta fazenda de Salbara, plantando-se nela fumo. Em 1º de outubro de 1657, arrendou-se um terreno da fazenda de Salbara a Domingos Fernandes de Couto, olheiro, por 80 tijolos e R$4.000 em dinheiro por ano. Algumas obras se fizeram na capela durante a segunda metade do século XVII. Eis alguns documentos. Concerto que se faz com João Pires Carpinteiro, aos 13 dias do mês de fevereiro de 1660 anos, nesta cidade do Salvador, no consistório da Santa Casa da Misericórdia, onde apareceu João Pires Carpinteiro, morador na Salbara, a quem se chamou por parte do provedor e mesa para efeito de consertarmos com ele para fazer a capela do Bom Jesus de Pratagipe, na fazenda de Salbara, que ficou do padre Francisco de Araújo, onde ele está enterrado por estar muito danificada, quase caindo e cheia de espeques, e aberta toda a parte pela parte da sacristia. Então, uma das curiosidades do Bom Jesus dos Pobres está no seu nome. Seu nome, na verdade, é Tapagipe ou Itapajipe. Aparece no documento de Carlos Zotti, quando fala sobre a Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Um dos documentos. Muito bem. Então, 1623, a ideia da capela aqui, em Bom Jesus dos Pobres, é 1623, que no ano de 2023 completou 400 anos. E o fundador da capela foi o padre Francisco de Araújo, né? Em alguns documentos aparece como neto de Caramuru ou bisneto de Caramuru, mas que é da família de Caramuru. Então, ele foi o grande fundador da capela em 1623, aqui no distrito de Bom Jesus. E aí tinha também o nome do distrito Tapajipe, né? Era situada na fazenda Salbara, né? Que pertencia à Santa Casa de Misericórdia. Em resumo, em síntese, a gente só quer afirmar que esse lugar, chamado Bom Jesus dos Pobres, é um dos lugares mais antigos do Recôncavo, posteriormente da Bahia, já que o Brasil tem 523 anos, então por aqui já aconteceram várias atividades, já em 1527, 1523, já explicado anteriormente, entre franceses e portugueses. Também em 1559 vai ter a chegada aqui de Mendes Sá com a sua tripulação e vai começar a dizimar os povos originários. Então é isso, então estamos no lugar antigo, para quem não sabe, do tamanho referente à idade do Brasil.
João Gonzaga, pescador aqui do município. Falar um pouquinho aqui do farol de Salbara, conhecido também como farol branco. Ele está contido na Carta Náutica, através da Marinha do Brasil, sinalizando aqui as pedras de Salbara, onde a gente viaja do lado bombordo, que é o lado esquerdo, no canal. Ele sinaliza as pedras que estão do lado direito, né, ou chamada laje. Você saindo em direção à Madre de Deus, tem que viajar sempre pelo lado esquerdo para evitar acidentes. Essas lajes também elas servem na economia do município. Tem marés que ela seca e as pessoas também captura marisco, né? Sambá e outros também, outros marisco. Nos arrastadores também ele acumula alguns peguaris que as pessoas também saem para captura. Falar isso do farol que o Brasil foi descoberto pelo mar, e o farol tem suas importância, né, nesse sentido, né? As colônias e o farol é de fundamental importante na descoberta do Brasil, onde guiava as embarcações, sejam elas nacionais e as estrangeiras que aportavam no nosso município. O farol de Salbara hoje, né, que foi feito no século XVIII, aproximadamente em 1704, em que esse farol ele tem 8 metros de altura e ele está aqui aproximadamente, né, uns 300 anos. Farol Salbara. O farol Salbara, ele é do século XVIII, aparece duas datas, 1704 e 1723. Apareceu duas vezes em documento. Ao certo, ele tem mais de 300 anos, isso aí é inegável, a sua existência aqui em Salbara, né? A gente não sabe quem foi quem fez, mas provavelmente os portugueses também. Muito bem, então, o João já explicou, ele é importante para a navegação marítima, por isso porque também ele está sinalizando que aqui tem pedra. Uma grande navegação aqui não vai passar perto, vai ficar distante, porque sabe se passar muito perto pode encalhar ou bater em uma dessas pedras aqui. Então o farol Salbara é o terceiro patrimônio mais velho, material mais velho do município. Primeiro a capela do Senhor Bom Jesus, 400 anos, depois a matriz de São Domingo, com mais de 300 anos, e agora o farol, que é depois da igreja, tem mais ou menos aí 301 anos, ou tem mais de 320 anos. Aí vai depender de qual documento for original. Ao certo ele tem 300 anos e está aqui em nosso meio. Gajeiro grande, avistei o farol, proa no sul, proa no norte, eu bailando só. Gajeiro grande, avistei o farol, proa no sul, proa no norte, eu bailando só. Gajeiro grande, avistei o farol, proa no sul, proa no norte, eu bailando só. Existe um debate muito eloquente quando se refere à historicidade de Salbara, sobre se Salbara é filha de Santa Amaro. Isso aí é coisa de ideia dos colonizadores, certo? Então, os santamarenses acham que sempre Salbara é filha de Santa Amaro, ou até algumas pessoas daqui acham que Salbara é filha de Santa Amaro por ter pertencido a Santa Amaro. Que na verdade Salbara foi introduzida à historicidade de Santa Amaro e não filha de Santa Amaro. Na verdade, Salbara é irmã de Santa Amaro enquanto a chegada dos colonizadores. Ou até, primeiramente, se fala muito mais Salbara do que Santa Amaro. Você vê que o nome Salbara é um dos primeiros nomes citados pelos colonizadores, enquanto ponto geográfico, né? Então, por isso, é bom deixar essa ideia, orientando aí a comunidade para não parecer um discurso bobo, até evasivo, mas só mesmo para a gente entender a nossa identidade, a nossa historicidade, né? Nós não somos filha de Santa Amaro, não nascemos pós Santa Amaro. E se somos anterior a qualquer título de Santa Amaro, beleza? Então é bom deixar também esse registro para que a comunidade não caia nas falácias, né, dos nossos irmãos santamarenses. Nada contra Santa Amaro, apenas fazendo essa análise, né, análise da historicidade. Inclusive na independência, Salbara e Santa Amaro estão lado a lado nas discussões, nos enfrentamentos contra os portugueses, né? Agora, porém, vai dar o título a Santa Amaro e acho que alguém na caminhada esquece Salbara, que também reconhecer Salbara enquanto
daquelas que lutaram a favor do Brasil naquele momento. As últimas curiosidades na nossa comunidade, poderia citar, tem muitas mais citadas, duas entidades que estão aqui, digamos assim, duas entidades que estão aqui na nossa comunidade há bastante tempo, ainda no século XX, que é o Correio e a pesca, né? Ambos provavelmente sejam da década de 30, se eu não estiver aqui equivocado. Somente a pesca, 1938. Em 1938 já temos funcionamento da pesca, né? Tem vários documentos, inclusive em uma revista do Rio de Janeiro, que a pesca já existe Z, na verdade, existe Z. Aí muda de várias vezes a numeração, 7, às vezes 7, às vezes é 27, às vezes é 15, mas que inclusive tem um detalhe bastante significante que o presidente da pesca em Salvador, ele vai assumir a pesca de Salbara nessa caminhada, né? Ao certo, aí para finalizar que a pesca, somente a pesca e também o correio, né? Eles já são bastante velhinhos aqui na nossa comunidade, se pensar no século XX, né? Nas primeiras décadas do século XX. Então, um abraço, a gente deixa esse mini documentário pronto para que também sirva quanto material para as escolas e possa ser aproveitado, né? Para que esteja em sala de aula, né? É um pouco da história da cidade de Salbara, que não dá para contar tudo, mas pouquinho, muitas pessoas vão aprender um pouco das narrativas dos salbarenses. Um abraço.